Oi, pessoal. Continuando aqui então com a parte dos crimes em espécie e principalmente em relação então aos crimes contra o patrimônio. Eu estava olhando aqui só para completar, vou falar agora do crime de estelionato, mas só para completar em relação ao crime de extorsão, eu esqueci de falar uma coisa, que é a súmula 96 do STJ. É sobre o crime de extorsão. O que diz a súmula 96? Diz: o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. Tá? Isso também é importante quando a gente for diferenciar o crime de roubo ou de extorsão. Porque o crime de roubo, se a pessoa tenta cometer um assalto e a vítima reage e o assaltante foge, é tentativa de roubo. Entretanto, o crime de extorsão, basta que haja a restrição da liberdade da vítima mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter vantagem econômica, certo? Se o assaltante chega e obriga a pessoa a ir até o caixa eletrônico, sacar o dinheiro, e a pessoa tenta sacar o dinheiro e dá problema, não consegue sacar, e aí o assaltante foge, é consumado o crime de extorsão, certo? Diz ali, ó, o crime de extorsão consuma-se independente da obtenção da vantagem ilícita. Tem o HC 232062, que diz o seguinte: o delito tipificado no artigo 158 do Código Penal se consuma independente da obtenção da vantagem indevida, bastando que a vítima faça, deixe de fazer ou tolere que o agente faça alguma coisa mediante violência ou grave ameaça. É impossível o reconhecimento da tentativa na segunda conduta, já que a ação policial... Tá, aí está contando do caso específico, né, que a ação policial acabou impedindo que o criminoso obtivesse a vantagem econômica, mas ainda assim o crime foi considerado como consumado porque já havia sido extorquida a pessoa no momento que ela foi obrigada, mediante violência ou grave ameaça, a tentar, enfim, fazer alguma coisa para dar vantagem econômica para o criminoso. Tranquilo? Então isso é importante. A súmula 96 do STJ eu tinha esquecido de mencionar no outro vídeo em relação à extorsão. Tá? Anotem aí no que vocês anotaram no vídeo anterior. Agora, ia falar rapidinho aqui também do crime de estelionato, que é o artigo 171, certo? É até uma expressão popular chamar alguém de 171, porque é o artigo que determina, que estabelece, tipifica o que é o crime de estelionato. Diz lá: obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. E a pena é de 1 a 5 anos e multa. Tá? Aqui, o crime de estelionato, ele é semelhante lá ao crime de roubo, certo? O crime de roubo, crime de furto, desculpa, crime de furto, artigo 155, tinha a pena de 1 a 4 anos e aumentava a pena, furto qualificado, de 2 a 8 anos. Eu falei para vocês lá quando a gente falou sobre o furto, quando o furto era praticado com abuso de confiança ou fraude. Tá? Qual é a diferença do crime de furto com abuso de confiança ou fraude? Artigo 155, parágrafo 2º, parágrafo 4º, inciso 2º, do crime do 171. Semelhante ao que a gente falou em relação ao roubo e à extorsão. No crime de furto, a pessoa desvia a atenção da vítima através de uma fraude, de uma mentira, ou porque a vítima confia nela e não vai ficar cuidando dos bens na presença dela, e aquela pessoa comete o furto. Por exemplo, se a gente tivesse, sei lá, um amigo teu vai na tua casa, tu confia nele, tu não vai ficar conferindo os teus bens. Tu deixa ele e sai para fazer qualquer coisa. Tu vai na padaria buscar alguma coisa para comer e deixa ele na tua casa. E aí ele pega e furta alguns bens. Ele cometeu um furto mediante abuso de confiança. Um funcionário que tu contrata para trabalhar na tua casa, mesma coisa, tá? Se fosse mediante fraude, falei o exemplo para vocês, uma pessoa conta uma mentira para que a outra pare de vigiar o bem. Ele pede para o vendedor da loja que busque um produto que está no depósito, e é o único vendedor, o vendedor vai lá buscar o produto, ele furta o bem e vai embora. Tá? Isso seria o furto mediante fraude. Agora, no crime de estelionato, é necessário, semelhante ao crime de extorsão, que a pessoa que está sofrendo o crime colabore. A pessoa tem que fazer alguma coisa. Tá? Diz ali, ó, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro fraudulento. Então a pessoa tem que ter uma percepção falsa da realidade que faz com que ela atue de alguma maneira que faça com que ela
entregue o bem para a pessoa que está enganando ela. Exemplos é uma pessoa, sei lá, um vendedor de automóveis. Ele tem um automóvel que foi acidentado e aí ele dá um jeito de maquiar aquilo. Tem um consumidor que é inexperiente, ele diz que o automóvel nunca foi acidentado, que a quilometragem é baixa, sendo que foi alterada, tinha quilometragem alta. Ou seja, ele cria uma falsa percepção da realidade. O consumidor não tem conhecimento ali sobre o automóvel, mas também ele não tem uma relação de confiança com o vendedor. O vendedor é um desconhecido para ele. Quando é no furto com um abuso de confiança, é uma pessoa que tu confia, que tu convida para dentro da tua casa. Aqui tu não tem uma relação de confiança, tu não conhece o vendedor, mas tu não sabe do assunto. Tu não entende muito de automóvel. Tu olha ali o carro, poucos quilômetros, 10 mil quilômetros rodados, parece novinho, mas o automóvel tem problema e o vendedor sabia e ele esconde aquilo para vender o automóvel. Certo? Nesse caso, o crime é estelionato. Ele faz uma alteração da realidade. Ele mantém a pessoa em erro para cometer o crime. Alguns exemplos aqui. Uma pessoa que age em nome de outra para receber alguma vantagem. Que conta uma mentira que faz com que a pessoa tenha uma falsa percepção da realidade. Certo? Que mais que tem aqui de importante? O parágrafo 1º do artigo 171 estabelece que a pena pode ser aplicada conforme disposto no artigo 155, parágrafo 2º, que era aquele benefício do réu primário e o bem de pequeno valor, que a jurisprudência consolidou o pequeno valor como sendo o salário mínimo. Tá? Então pode haver uma redução de pena também no estelionato, se o golpe for elaborado para adquirir um bem de pequeno valor, assim, uma coisa de R$400, ele pode ter uma redução de pena, ele vai ser condenado igual, vai ter que cumprir a pena igual, só vai ter uma pena reduzida. Tá? O parágrafo 2º, o legislador apenas entendeu que deveria deixar claro algumas condutas que configuram o estelionato. Tá? Não muda nada, a pena é a mesma, mas o legislador entendeu que deveria exemplificar porque são condutas mais específicas. Como, por exemplo, passar um cheque sem fundo. O inciso 6º, fraude no pagamento por cheque. Emite cheque. Nas mesmas penas incorre quem emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. Claro, aqui é o crime cometido de forma dolosa, né? Não é um cheque sem fundo culposo. Então, se a pessoa sabe que não tem fundos e ela adquire o bem e deixa o cheque, leva o bem embora e deixa o cheque. E aí a pessoa vai lá depositar o cheque e não tem fundos. E aquela pessoa sabia que estava passando um cheque sem fundo. O crime é estelionato. Por quê? O que acontece aqui? Não há um furto, não há um roubo, não há uma extorsão, certo? É uma falsa percepção da realidade. Uma pessoa é induzida a erro. Ela aceita um cheque, entendendo que aquilo vai ter fundos para cobrir a compra, mas quando ela tenta fazer o depósito do cheque, acaba não conseguindo. E aí, se foi feito de forma dolosa, configura o crime. Tem outros exemplos ali do artigo 1 ao 5, tá? Vocês podem dar uma lida, não vou ficar lendo a lei toda aqui agora em vídeo, mas são exemplos, tá? São situações que o legislador quis deixar claro. Isso aqui é estelionato, porque poderia haver alguma dúvida. O que é? Então o legislador foi lá e deixou claro. Mas o que importa é o tipo penal, que admite uma multiplicidade de condutas, certo? E inúmeros golpes que existem, certo? Tem golpe pelo telefone, a pessoa liga dizendo que é da NET, ou da Claro, ou da Oi, ou da TIM, ou seja lá o que for, e é um golpe. Ele está te pedindo o teu dado do cartão, ou teu dado pessoal pelo telefone, ou pela internet, certo? Óbvio que a lei não tem como prever, e eu estou dando um exemplo aqui que é do cheque, que é uma coisa que hoje em dia também já não se usa muito, né? Na época que foi elaborado o Código Penal, esse exemplo do cheque podia ser um exemplo importante. Hoje em dia, são poucas pessoas que ainda usam cheque. Então os exemplos ficaram até mesmo ultrapassados, alguns aqui, e não importa, são exemplos, porque qualquer golpe pode ser pela internet. A pessoa entra em contato contigo dizendo que tu precisa dar os teus dados para qualquer coisa, seja lá o que for. A pessoa mente que é, sei lá, de uma operadora, de uma companhia que tu tem conta, mente que é do banco,
Tá? A pessoa diz, aqui é do banco, tu precisa me passar teus dados, tem problema na tua conta, ou qualquer coisa. Tá? Estelionato. Então, qualquer tipo de golpe, qualquer artifício que a pessoa usa para que o outro faça algo e ele obtenha vantagem econômica é um estelionato. Tá? Ali são apenas exemplos. Tranquilo? Tem um aumento específico ali do parágrafo 4º, que é contra idoso, porque, obviamente, é um grupo que muitas vezes acaba se encontrando mais vulnerável em relação a esse tipo de golpe, certo? Enfim, em função dos avanços, por exemplo, tecnológicos, uma pessoa mais idosa, às vezes, não sabe exatamente como identificar se aquela pessoa que está ligando para a casa dela realmente é da operadora ou se é um golpista. Então, essas pessoas são oferecidas um contrato de empréstimo e aí a pessoa fala para ela que ela pode pagar em 2 anos, mas no contrato que a pessoa está assinando diz outra coisa. Então faz um golpe ali e aí a pessoa fica com uma dívida porque assinou algo que foi induzida a assinar. Então, se for um estelionato contra idoso, a pena é em dobro. Essa disposição existe por causa aqui que é um grupo que muitas vezes é vítima de golpes, de estelionatos, às vezes por não estar acostumado com alguma questão tecnológica. Por exemplo, o e-mail, pode vir um e-mail falso e a pessoa não reconhecer e acabar caindo no golpe, ou ter um site falso, alguma coisa assim, certo? Então, existe esse aumento específico do parágrafo 4º em relação ao crime de estelionato, tá bem? No próximo vídeo eu continuo.